Raquel, quem chegou, quem está mais aí, dá um alô para eu saber quem está aqui, né? Trouxe algumas informações direcionadas para a gente comentar aqui sobre determinadas luas, determinadas casas, de acordo com aquela ficha que vocês preencheram e me mandaram, e também com as informações que vocês já comentaram lá na plataforma. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão geral em tudo que a gente trabalha no módulo 1, módulo 2, módulo 3. Quem está na terapia lunar vai ter essa oportunidade de rever, de reativar a sua prática e de praticar aqui hoje, junto comigo, a sua próxima alunação, preencher o seu compasso lunar. A gente vai fazer passo a passo para quem já está na terapia lunar acompanhar, então já acessa o teu material. Aconselho, se você quiser, abre aí a plataforma numa aba ao lado, para você acompanhar junto o mapa astral. Vou trazer aqui esse mapa astral, mas eu não consigo compartilhar a tela aqui, né, por essa plataforma. Então eu vou ler aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês, mas quem está na terapia lunar, sem ser no módulo gratuito, né, no módulo completo, na terapia integral, tem acesso lá no módulo extra, os mapas das luas novas e das luas cheias. Enfim, estava começando aqui a falar que a gente está nesse final de lunação geminiana. Se você já assistiu a aula sobre as estações do ano, maravilha. Se você ainda não assistiu, corre para ver essa aula, porque ela talvez expanda. Talvez não, com certeza ela vai expandir a tua consciência sobre os signos, sobre a proposta, sobre o impulso de cada um, o que cada um traz, e como essa divisão do tempo é feita. E em que tempo? Exatamente, que tempo é esse em que nós estamos? A gente está fechando uma lunação geminiana. Uma lunação é um mês lunar. O mês lunar começa sempre na lua nova, para todos nós. Isso aqui é conteúdo do módulo 1. O final da lunação geminiana, ele carrega a força da mutação. Ele carrega essa força de mudança. A gente está passando por esse ciclone aí aqui, sul, sudeste, está começando a chegar. Vários locais do mundo já passando por algumas catástrofes, né? O Sol está em Câncer, é um signo de água, é esse signo que inaugura o inverno para a gente no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. A gente tem um aumento das águas, né? Câncer é regido por quem, gente? Pela Lua. E a gente está aqui totalmente dedicados, né? Dedicadas à Lua. E a gente sabe como essas águas são mexidas. E a gente está vivendo isso. Eu, por exemplo, que moro numa ilha, hoje, né, teve notícia do bombeiro ligando, procurando quem fez um chamado porque tinha barco afundando. Né? Então, a gente está nesse momento. Né? Não é leve, tá? Essa finalização. Embora hoje a gente tenha amanhecido com a lua em Gêmeos. A lua em Gêmeos, ela pega toda essa densidade desses encerramentos que a gente está vivendo e parece que coloca assim numa bolha leve. O vento está passando. Esse vento está carregando, né? Pensa nesse vento, né? Mesmo que você esteja num local em que você esteja totalmente alheio a essa temperatura externa, né? A esse vendaval, né? Que está passando, se conecta com esse vento dentro de você. Deixa as coisas mudarem, deixa as coisas passarem. Essa é a mensagem desse momento, seguir em frente sem olhar para trás. A gente teve ontem a transição dos eixos, do eixo nodal, né, do nó do sul em Escorpião para Libra e do nó do norte em Touro para Áries. As coisas vão ficar mais fáceis, mais leves? Sim, talvez, mas a gente tem que lembrar que é Áries que está na cabeça. Áries, ele tem o desafio de abrir caminho, de abrir passagem. A diferença é que a gente vibrando e atuando a partir de um nó do sul em Escorpião, a gente tem muito medo, a gente tem muita insegurança, a gente tem, às vezes, assim,
karmas, né? E aí eu tô falando karma dessa vida mesmo, de outras vidas, coisas muito pesadas com as quais a gente entra em contato, em que a gente é obrigada a rever. Coisas são reveladas, momentos desagradáveis, momentos aflitivos, momentos de uma transição muito grande, em que a gente demora a perceber para onde as coisas foram. Talvez agora a gente comece a se reorientar um pouco melhor, porque agora a gente toma alguma decisão e segue em frente. E esse momento, né, de um sol em câncer numa lua minguante de uma lunação geminiana, pré esse momento balsâmico, né, para uma lua nova em câncer, que assim que essa lua nova acontecer, a gente já vai ter um sol entrando em leão. Então a gente está trabalhando esse ano, né? A gente já falou sobre isso nas nossas aulas, mas recordando, relembrando aqui, a gente está trabalhando sempre duas energias ao mesmo tempo. O Sol está em Câncer, mas a lunação é de Gêmeos. A Lua nova vai entrar em Câncer. A lunação vai ser uma lunação de Câncer, mas o Sol vai entrar em Leão. Então a gente está sendo puxado, né? A gente está sendo confrontado com muita coisa. Não é simples, né? É o ano da Lua. Esse ano da Lua, ele começou em março. Ele começou oficialmente com a chegada do Sol em Áries. E aí a gente agora encerrou a primeira parte. E está começando, né, uma segunda parte. E essa segunda parte, né, a partir hoje, né, principalmente hoje, nesse momento, eu quero que você que está me assistindo agora, junto, né, com esse acompanhamento em tempo real da terapia lunar. Depois você pode até fazer uma retrospectiva, mas vale para o agora, que é quais são as decisões que você está evitando tomar. Quais são as decisões que a vida está pedindo que você tenha? Quais são as mudanças, né? Ou você acabou de passar por alguma grande mudança, ou você está prestes a passar e a vida está falando, abraça, né? Abraça essa mudança, deixa o vento passar, deixa o ar circular, vamos desafogar. Né? Vamos tirar a cabeça dessas mágoas, né? E essa lunação de câncer, ela vai ativar o passado, mas ela vai ativar esse passado de olho lá naquele sol em leão, que é esse passado criativo que serve para a gente criar alguma coisa para o futuro. Né? Tem uma orientação para o futuro, até porque a gente vai ter a lua nova no dia 17 e depois a gente vai ter a lua cheia já com o sol em leão. Em qual signo? Em Aquário, que chama essa reorientação para o futuro. E é agora, são nesses dias, é até domingo, sabe? Até domingo, e aí quando a lua nova chegar, a gente vai sentir mais essa necessidade. Então é importante não temer algumas mudanças, principalmente essas que você vem empurrando com a barriga, né? A gente está num momento de cansaço. Embora essa mudança dos nodos traga uma empolgação, esse vento que passa, essa lua em Gêmeos, como eu comecei falando, né? Ela traga essa leveza, mas é bom lembrar que a gente precisa de pausa nesse momento, até domingo. A gente não pode se desgastar tanto. A nossa energia, ela se esvai, né? A gente precisa ainda entender para onde que a gente está levando a nossa vida, para onde que a gente está levando essas decisões que estão reorientando pelo menos o próximo ano e meio, e eu diria mais, 2 anos. Por quê? Porque Áries é regido por Marte. Então, esse nó do norte, que são os nossos objetivos, as nossas missões daqui até 1 ano e meio, estão na guarda de Marte, que leva 2 anos para completar o seu ciclo. Então, assim, quais são essas atividades que tem para você empreender, que tem para você colocar em prática esse ano, né? Compartilhar e dividir, né? Já parte desse momento ciente desse chamado pela partilha. É para impulsionar a tua ideia, é para aceitar o desafio de criar algo teu, de assumir a liderança da tua vida a partir desse momento. Só que levando os outros em consideração, sabendo que você não está só, que você vai construir muita coisa
e que você precisa partilhar as suas ideias. Estamos fechando uma alunação geminiana, Gêmeos, recapitulando o signo da comunicação, da troca de ideias, das negociações, do comércio. Eu sempre gosto de recuperar aqui um sentido dessa palavra de comércio, que é a gente só pode comercializar aquilo que a gente tem, aquilo que é nosso, sabe? Comércio é troca. Então, que a gente recupere esse sentido do comércio. O que você tem para comercializar, né? Sem medo, né? Com ética, sempre, né? E para filtrar nesse momento essa ética que essas decisões, né? Chamam, né? As decisões chamam essa ética, né? Que é fechar também algumas coisas. A alunação geminiana ela abre muito, e Câncer tende a fechar. Então, para onde você se fecha? Qual é o teu foco? Esse é o nosso ponto de partida e que você não precisa sair correndo para colocar em prática, né? Essa luazinha em Gêmeos confunde a gente, né? Fala assim, opa, tô recuperada, né, do baque, das transições, né? Acessei essa alegria, essa leveza. Calma, deixa para segunda, sabe? Vamos desacelerar, vamos tirar as preocupações da cabeça. A Lua em Gêmeos, nesse momento, ela, para quem está num processo, e eu sei que tem bastante gente aqui que eu acompanho de perto na terapia lunar, então que a gente tem conversado muito essa semana, que estão passando por processos semelhantes, que é a ansiedade, porque tem muita coisa acontecendo, muita mudança, não dá tempo da gente processar. Hoje, por acaso, a gente está aqui aproveitando o melhor dessa energia, estamos processando, né? Então, que essa energia chegue aí, dê tempo, né, de processar essas mudanças, de deixar o vento passar e entender o que ele mudou de lugar, que nem sempre a gente tem esse controle, apesar da gente ter que decidir, ter que escolher, né? Pois bem, deixa eu voltar aqui para esse meu roteiro gigantesco, 19 páginas, gente, de roteiro, para não olhar para ele, né, para seguir falando e falando, falando, sem prestar atenção no roteiro. Pois bem, eu queria contar um pouquinho aqui, para quem está chegando, para quem ainda vai começar na terapia lunar, de onde surgiu, né? O que é. A gente está aqui falando, fazendo um pouco dessa leitura do mapa, leitura do momento. A gente aprende a fazer isso, né? Através da Lua na terapia lunar. Mas o principal não é a gente entrar num curso desse, por exemplo, voltado para o autocuidado, voltado para o autoconhecimento, e consumir teoria, consumir fórmula. E aqui eu vou trazer fórmulas, eu vou relembrar, né, através do módulo 1, módulo 2 e o módulo 3, né, que são os 3 módulos base da terapia lunar, que hoje já está com 2 módulos extras, né, gente? Era só um quando a gente iniciou lá em novembro, e a gente chega aqui nessa semana já com 2 módulos extras e muitas ideias, muitas coisas para chegar ainda. Então, para quem está pensando em entrar agora, vem que você vai ter sempre um recomeço, um começo, é sempre do começo, né? E é sobre isso que eu quero falar. Não adianta a gente querer consumir conteúdo, né? Nem meu, nem de outra pessoa, se a gente não tiver disponibilidade de se ouvir, de parar, né, para refletir sobre a própria vida. O grande lance da terapia lunar foi que ela surgiu de uma prática de autoobservação e de autoanálise, de uma necessidade que eu tinha de entender o que estava acontecendo, por que eu ficava tão mexida em determinados momentos, e que aqueles momentos eu comecei a reparar que, nossa, é sempre lua cheia, que coisa, né? O tempo passa e é sempre ali, sempre lua cheia, lua cheia, lua cheia. E aí tempo vai, tempo vem, eu já nessa prática há muito tempo de reparar, né, e de despertar esse ouvido, né, e de saber, assim, mudou alguma coisa aqui dentro de mim, estou incomodada, estou sentindo que tem uma conversa interna diferente, mais intensa, né? E eu, com a minha curiosidade, né? Tanto que tive que chegar até aqui, né? Fui estudar para entender tudo isso, para poder conversar com a Lua. Porque depois eu fui percebendo que tinha também outro momento
que eu sentia um incômodo diferente, né, em outra frequência, digamos assim, mas que eu também sentia e que também dava uma falei assim: "Espera aí, tem alguma coisa mudou, né, externamente, não, tá tudo igual, né, mas internamente alguma coisa mudou, o que que mudou? O que que é isso?". E aí não é que era lua nova, gente? E aí hoje a gente sabe, né, que sim, a lua nova e a lua cheia, elas têm uma influência gigantesca, nas marés, e a gente é água, né, então esse aí é o básico. Então eu tive essa necessidade de expandir esse diálogo com a lua, de nomear algumas coisas, né, e descobrir nesse processo que existiam os signos, né, que não existia só meu sol, que tinha muita coisa, e me apaixonei, me encantei, e meu objetivo desde o começo era formatar essa experiência, era trazer essa experiência para cá, eh, mas deixar isso bem claro, assim, tenha tempo para você, tenha tempo para pensar sobre você, para analisar as suas emoções, né, como é que foram as minhas reações essa semana, como é que eu agi, como é que foi o meu comportamento, né, você pode fazer isso toda semana, ou então, como eu sugiro numa das primeiras aulas, né, eu deixo essa indicação. Então, para quem também tem dificuldade de encontrar um tempo na sua rotina para praticar a terapia lunar, essa é uma também das questões, né, dos auxílios que me chegam, né, que as pessoas que estão no curso me pedem, né, assim, como é que eu planejo, como é que eu organizo? Deixa para a lua minguante, faz isso nesse momento exato em que a gente está agora. A gente já está sem energia para o mundo, a gente já está sem energia para lidar com o mundo de forma externa, né, então, assim, volta para si, no início da lua minguante, né, para quem está acompanhando aí direitinho aula a aula, já chegou no módulo 3 da terapia lunar pelo menos, sabe que a gente tem muita energia, né, para quem acompanha também meu Instagram e tudo mais, sabe que eu falo muito isso, né, porque entrou a lua minguante, que a gente já: "Ai, vou para a minha concha introspectiva, né, tenho que diminuir o ritmo, desacelerar", muito pelo contrário. A lua minguante, ela faz um ângulo de 90 graus. Assim como a lua crescente. A diferença é essa, uma é para um lado, outra é para o outro, uma cresce, uma sobe, a outra desce, mas tem muita energia no ângulo de 90 graus, então é difícil a gente não fazer coisas, a gente não se mexer, a gente ficar nessa introspecção, né. Já esses 3 últimos dias finais, principalmente conforme a gente vai se aproximando da lua nova, já favorece muito essa prática, né, essa prática de autoanálise. Então pega, assim, esse compromisso, bota agora aí na tua agenda, pega lá o calendário que você recebeu dentro da terapia lunar, marca as luas minguantes e coloca, assim, prática, né, terapia lunar, assistir um vídeo, ler uma página da apostila, fazer nota, preencher o compasso lunar da lunação seguinte, né. É por isso que eu dou essa indicação, porque é um momento em que a gente tem a oportunidade, né, as energias estão favoráveis para a gente olhar para trás, revisar o que foi feito, analisar o que deu certo e o que não deu certo no período, e a oportunidade de replanejar, de reorientar. E a gente não tem que fazer nada, não tem que começar nada novo, a gente tem que ir atrás dos encerramentos que liberam espaço para que algo novo brote quando? Na lua nova. Então, é essa dica que eu dou para vocês, né, coloquem esse momento pelo menos uma vez por mês, depois isso entra na veia, gente, vocês, assim, não vão parar, né, essa conexão consigo. É só, assim, andar com o teu compasso, é isso que eu faço. Eu pego aquela página do compasso lunar, eu preencho ela do mês todo, lua nova, lua cheia, lua crescente, lua minguante, e fico com ela, é uma folha, eu pego a folha, eu dobro, vai na bolsa comigo, quando eu preciso de alguma orientação, preciso lembrar o que está disponível para mim de energia, né, assim, caramba, preciso fazer alguma coisa, por onde que eu vou, o que que eu faço? Eu abro aquela folha que eu preenchi, né, e falo assim: "Ah, tem isso aqui, né, essa energia está aqui, né, nossa, essa casa aqui está ativada, então eu disponho de tais e tais ferramentas, de tais e tais situações estão a meu favor, né, ou não, ou eu preciso buscar aqui essa energia, né, preciso focar nesse lugar aqui para abrir caminho, para abrir passagem",
né? É assim que a terapia lunar ajuda a gente na prática, né? Então, assim, é pegar um dia, fazer isso, né? 20 minutos para pegar, preencher, olhar a tua lua, olhar a lua do momento, né? Fazer as tuas notas, fechar a tua folhinha e viver a tua vida e abrir de vez em quando, sabe? E pronto, né? As conexões elas voltam, elas se fazem e assim a gente vai caminhando muito melhor, né? Eu nem sei há quantos anos eu pratico isso, nem sei, é muito, muito tempo, né? É muito, muito antes disso aqui tudo começar, antes de eu acontecer, né? Enfim, falei a beça aqui, enfim, é a formatação, né, de um grande sonho, essa terapia lunar. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui, a todo mundo que comprou essa ideia logo de cara, lá em 2019, quando eu apresentei a oficina pela primeira vez, e que em novembro do ano passado embarcou nessa comigo e foi chegando. Até janeiro, março, foi entrando gente, abril também. Então, estamos aí de portas abertas para receber cada vez mais pessoas. Muito obrigada mesmo, né? Isso aqui é uma realização de um sonho e é em conjunto, porque é a Lua. Então, vamos lá. A Lua, o que é a Lua? A Lua, recapitulando, falando assim, o principal, o básico. Ela rege os seus instintos, ela rege as suas reações instintivas, ela rege as suas emoções, ela rege os seus hábitos, a forma como você se nutre, a forma como você foi ensinada a olhar para si. Como é que você olha para si? Né? A gente fala tanto de amor próprio, de autocuidado, de carinho, né? Mas a gente tem uma deficiência muito grande em gostar de si mesmo, né? Isso aí eu tenho certeza, assim, eu duvido que... Acho que eu posso afirmar que não tem 100% aqui, 100% da galera aqui, e por anos que vai assistir essa aula, talvez já passe por isso, né? Não goste de si integralmente, não sabe se amar completamente, rejeita muitas partes de si, né? Se esforça por rejeitar, ao invés de acolher, de integrar, de buscar compreender, de jogar luz, né? Então, quando a gente olha para a Lua, a gente se dá essa oportunidade também de se acolher, de se amar integralmente, de saber a razão de ser de algumas coisas e de aprender a se alimentar melhor, né? Alimentar a tua alma melhor e alimentos físicos também, né? Porque a gente, quando muda um hábito interno, né, uma mentalidade, uma emoção ali muito fortemente arraigada que a gente consegue liberar, né, quando a gente entra em contato com ela, a gente consegue mudar também, né, a nossa vida externa, a gente aprende a tomar decisões de uma maneira mais prática, a vida não mete tanto medo na gente. Eu tenho pensado muito sobre isso, né, sobre a forma como a gente se expressa, aproveitando esse sol em câncer, esse momento, né? Para a gente botar limites, aproveitando esse pensamento veio por conta desse eixo nodal, né? Dessa transição dos eixos, de como para a gente dizer não e colocar limites, a gente às vezes grita, a gente fala de uma maneira totalmente assim torta, né? Para dizer que a gente não quer, né? A gente tem um medo danado de ser rejeitado. Aproveitando também essa energia pesada que a gente tem nesse momento no signo de Leão. Vênus vai ficar retrógrada já já, então a gente vai tocar nessa ferida da rejeição dentro dessa alunação de câncer. Vai doer, tá, gente? Vai doer. Então, assim, se acolhe desde já. Se ama, aprende a amar, né? Aprende a olhar para aquilo que incomoda e fala assim, cara, tá, vamos lá, honestidade. Não posso ser diferente hoje, mas se eu quiser mudar, eu posso, né? A gente está falando num território lunar, tudo é possível, né? A gente está aqui, a roda gira, né? A roda sempre gira. Então, essa atividade, né, que a Lua rege, que é essa atividade subconsciente, né, quando a gente começa a trabalhar com ela, a gente vai alcançando assim bênçãos em diversos níveis. A gente vai experimentando diversos níveis dessas bênçãos, né? Pois bem, a gente tem
A gente falou dessa conexão com o passado, né, a lua é o que é o fundamento. E aí eu deixo a dica, pra aula sobre o planeta regente, que também é uma aula muito especial, que eu trago alguns elementos novos para quem ainda não viu. Quem já viu sabe do que eu estou falando, né, eu trago um pouquinho da cabala para essa aula. Eu jogo luz, né, não tem como a gente falar de planeta regente se a gente não trouxer essa sabedoria da cabala, né. Então tem umas técnicazinhas ali para vocês fazerem também, ampliar a autopercepção sobre a missão de vida de cada um, né, sobre o que cada um veio fazer aqui, eh, e observar como é que essa lua fundamenta. A lua é esse astro mais próximo da Terra, é o nosso satélite natural. Todas as energias do planeta, todas as energias que o planeta recebe do universo são filtradas pela lua. Então, assim, despertar para sua natureza lunar é uma coisa, assim, é urgente, né, é isso que faz com que a gente não tenha esse tipo de reação, assim, apavorada para colocar limite nas coisas. A gente é capaz de se comunicar de uma forma leve e falar: "Quero isso ou não quero aquilo", né, "Por quê? Porque não, ou porque não me faz bem", e comunicar sem medo, da rejeição, sem medo, de se sentir desacolhida, porque, assim, a gente parte desse medo e a gente já parte do desacolhimento, porque a gente não está se acolhendo, né, quando a gente toma essa reação, né, a gente está gritando por socorro, né, a gente está assim: "Por favor, me salva", porque eu não consigo colocar limite nisso, então eu boto minhas garras para fora, e com esse nó do norte em Áries, a gente pode cair nessa, assim, muito facilmente, né. Vamos lembrar que a gente tem Quiron também lá em Áries, ele já está aí um tempo, desde 2018. E vai continuar ainda há um tempo, né, o nosso curador ferido, ele está atualizando a nossa identidade, a nossa forma de se apresentar ao mundo. Tem coisas que a gente vem tentando dar continuidade, fazer, experimentar desde 2018 pelo menos, e que a gente vem tropeçando. A gente vai e tropeça. Ou a gente achou que coisas que começaram lá teriam um tempo de duração longo quanto a gente imaginava, ou tenha passado por inúmeras tempestades, né, que fazem a gente tomar decisões agora de seguir em frente, de continuar, ou de atualizar, escolher uma nova direção. Pois bem, vamos lá, vamos falar aqui, vamos passar para esses pilares da terapia lunar, né. Nós temos pilares na terapia lunar. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Posso até perguntar, né, para quem faz a terapia lunar, quais são os pilares do módulo 1? Nunca falei nesses termos assim com vocês, né, então é uma pegadinha para gente aqui. Mas vamos lá, botar a cabeça para pensar, né, o que que a gente aprende nesse módulo 1 e que é fundamental. E é tão fundamental que para quem não está na terapia lunar para quem não está na terapia lunar, pega papel e caneta e anota. Anota o que é importante você saber sobre a Lua e que você pode, assim como eu podia, né, sem entender nada de astrologia lá no passado, sem saber nada, era só eu e a Lua, eu, os meus sentimentos e a Lua, sabe, conectadas e sentindo, questionando o que que é, que sentimento é esse, o que que isso quer me dizer, né, e colhendo respostas, né. A diferença é que com a terapia lunar você já parte de um outro nível nessa brincadeira, né, porque você tem um guia, você tem alguém te guiando e você tem a tradução dos signos, das casas, das fases da lua. E é isso, esses são os pilares desse módulo 1, é o básico, né, o módulo 1 se chama O Despertar, né, nem tem esse "o", né, é despertar. Despertar, por quê? Porque é o básico. A gente tem que acordar para essa realidade lunar, e o básico é saber o signo da sua lua, saber a casa astrológica da sua lua e saber a fase da lua em que você nasceu. Isso é algo, assim, primordial na tua vida. Isso é o básico para você se guiar mensalmente. Por exemplo, a gente quem tem a lua em Gêmeos, a lua fica 2 dias, 2 dias e meio, né, às vezes 3 em cada signo. Eh Quando a lua entra em Gêmeos, a pessoa que tem, por exemplo, uma lua no
no quinto grau de Gêmeos. Essa lua no quinto grau de Gêmeos, logo nas primeiras horas, né, no primeiro dia dessa lua em Gêmeos, essa pessoa ela vai iniciar um mês novo. Então, você saber o signo da sua lua, saber a fase da lua em que você nasceu, e depois marcar isso no seu mapa, né? É uma oportunidade que você se dá de descobrir. Primeiro sobre o seu nascimento, né? A fase da lua, o signo e a casa do seu mapa, você descobre assim o seu potencial criativo primordial. Uma pessoa que nasce numa lua crescente é diferente de uma pessoa que nasce numa lua minguante. É totalmente diferente a forma dessas pessoas buscarem nutrição, irem à caça para se alimentar. O que alimenta essas duas pessoas é diferente. Elas podem ter o mesmo signo, né, dessa lua, às vezes pode estar até na mesma casa, mas a fase muda. A fase muda o teu potencial criativo. A gente vai olhar aqui daqui a pouco um pouquinho mais, né, sobre esses potenciais. É... Mas saber, então, toda vez que a Lua no céu do momento passa pelo mesmo signo e o mesmo grau da sua lua de nascimento, você está iniciando um mês novo. É quando tem o que a gente chama de revolução lunar, um mapa novo aberto para você se guiar, para você se orientar. Quando a lua nova, né, isso aí já é outro ponto, é outro passo. A gente tem a lua nova, vou fazer a distinção, vou trazer para a gente separar uma coisa da outra, né? Porque isso é uma pergunta também, às vezes, recorrente, uma dúvida recorrente dentro da terapia lunar. Então, se a gente está fazendo uma revisão, é justo que a gente fale sobre isso aqui. A gente tem um começo em toda lua nova. E você tem um começo pessoal a cada vez que a lua do céu do momento encontra a sua lua de nascimento. O que você usa para começar, né? Qual é o real começo para a gente? Os dois. Como? De que forma? A lua nova, ela vai liberar potenciais diferenciados, canalizados por determinado signo, né? Cada mês a gente tem um signo diferente. E a lua nova é o início sempre de alguma coisa. Tudo que a gente faz está conectado à energia da lua nova. Então, por exemplo, se você vira o teu mês lunar numa lua nova, você naquele mês vai ter o potencial criativo da lua nova liberado para você começar o teu mês. É ele que guia a tua jornada. Mas se você, por exemplo, vira o teu mês lunar, né, numa lua cheia, né, o teu potencial criativo daquele mês, né, que começou numa semana de lua cheia para você, é outro, é diferenciado. Pegaram? Tem alguma dúvida sobre isso? Porque daqui a gente vai avançar. Fala aí um pouquinho, quem quiser trocar alguma ideia, se está conseguindo acompanhar, para a gente seguir em frente. O que a gente tem para falar agora aqui à nossa frente? Bom, esse basicamente é o módulo 1. Em que a gente... Que bom relembrar. É isso. É uma dúvida recorrente, né? Que eu recebo, né? Tem lá na plataforma por escrito, nos comentários, mas também eu recebo no particular, né? Assim, por onde que eu começo, né? Se seu mês vira, às vezes, por exemplo, quem está virando o mês agora, nesse finalzinho de lua balsâmica, né? Talvez passe o mês todo carregando essa energia, né, de deixar minguar, de encerrar, de passar um mês pensando nos encerramentos, naquilo que precisa ser finalizado, né, fazendo um bálsamo entre uma fase da vida e outra, né, mais do que, às vezes, uma outra pessoa. Ao mesmo tempo, a gente sabe qual é o potencial criativo dessa fase balsâmica. Ideias fixas, gente. Ideias fixas, né? São seres revolucionários que nascem
nesse ciclo minguante, né, que tem clareza, muitas vezes, daquilo que quer, daquilo que veio fazer no mundo. Então, também é um mês, para quem está virando agora essa lunação, a sua lunação pessoal, né, nesse momentinho final de uma lunação, é bastante obstinado, né, porque tem clareza, tem uma clareza disponível para buscar, né, para alcançar novos territórios. Pois bem, esse é o nosso despertar. Espero que vocês tenham acompanhado. Vamos lá recapitular esses 3 pilares, só para a gente amarrar esse assunto. Signo da sua lua, a fase da lua que você nasceu e a casa da sua lua, né? Ou seja, a casa da lua é o que te nutre, são as situações das quais você tem que se cercar na tua vida, para que a tua lua receba esse alimento, para que ela se sinta nutrida, para que você tenha alimento, para que você não sinta escassez na tua vida, seja escassez material, seja escassez emocional, né, solidão, carência, tudo isso está relacionado à lua. Então, essas são as atividades da casa que a gente investe e o como é o signo, né? A maneira como a gente cria, né, essa realidade lunar, cultiva essa realidade lunar na nossa vida, né? Não pode faltar, tem que ter. Então, pega a tua lua, abraça a tua lua, bota a tua lua no colo, sabe? Isso aí é um bom exercício de meditação para gente. Eu vou pensar nisso para trazer, né? De pegar a lua no colo, né? Receber a tua criança, né? Que é isso que a gente vai fazer a seguir nessa dobradinha Sol que vai entrar em Leão dentro de uma alunação canceriana. Inclusive, uma das provocações que tem me batido essa semana, que tem me afligido, né? Que eu já compartilhei até, mas vou trazer aqui para essa live, é a gente pensar sobre a nossa criança, deixar que ela oriente esse caminho. Por exemplo, a tua criança, a criança que você foi, ela estaria satisfeita com a vida que você está levando hoje? Ela está contente com o que você tem produzido, com o que você tem trilhado, né? Pensa nisso, né? Você vai sentir dor, você vai sentir alegria, né? Você às vezes não vai querer pensar, mas entre em contato com essa energia, né? E acolhe tudo o que vier, né? É um exercício legal de fazer nesse momento para a gente ter força para decidir, reunir essa força de decisão e encarar esse abrir de caminhos, né, que a gente tem pela frente, essa recriação da gente, né, dessa identidade, desse eu ferido, né, desse Quiron que eu comentei, né, lá em Áries, provocando ainda essa transformação, provocando ainda esse ponto de chegada que parece que a gente foi, achou, perdeu, e parece que segue patinando, né? Mesmo que a gente, né, tenha realizado um monte de coisa, feito um monte, tenha andado, caminhado, né? Pois bem, vamos passar para o módulo 2. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Se alguém anotou alguma questão aí do módulo 1 para trazer, deixa aí, daqui a pouco no final, ou daqui a pouco eu dou uma pausa para a gente ler os comentários e responder. Vamos dar sequência, né? O módulo 2 se chama Religare. O Religare é essa proposta de reconexão prática com a Lua, com as fases da Lua. Eu gosto muito de frisar que a Lua é o segredo da magia. Não tem magia que funcione, que dê certo, se você não estiver conectada com você, se você não souber o que você está procurando, né? Assim, se você não tiver intenção de encontrar alguma coisa, de criar alguma coisa. Então, a gente, quando fala do território lunar, a gente está falando desse campo de intenções também, daquilo que a gente é capaz de manifestar. E olha, gente, isso dá um problema. Não saber a hora certa de manifestar, não saber a hora certa de investir no crescimento e não saber a hora certa de investir no banimento, na transformação. Isso dá problema. Na prática de consultório assim, é surpreendente essa questão, porque se você pega um ritual
de banimento numa lua crescente, gente, o que isso dá de problema? O que a cabeça das pessoas fica mexida, fica zoada. Parece que os problemas dos quais ela queria se livrar, mesmo que a intenção dela tenha sido ali boa, né? Mas assim, poxa, eu fui fazer uma magia, fui fazer um ritual para isso, foquei, me empenhei minhas energias aqui. Mas, cara, foi tão difícil conseguir, ou então passei por tanta coisa para conseguir aquilo ali, né? Ao passo que, se você adequa, né? Se você fala assim, poxa, né? Não é agora, é 15 dias depois, você resolve, você talvez consiga, né? Você se dá chance de alcançar os teus objetivos, né? Então, esse módulo 2, esse Religare, ele foca nessas duas fases principais. Quando a gente olha para a Lua e identifica 4 grandes fases, e ainda a gente é capaz de subdividir, né, em 8 fases, em 8 tipos de personalidades lunares, como a gente conhece, né, na terapia lunar, uma mais interessante do que a outra, né, uma completando a outra, é uma coisa linda, né, quando a gente lê assim em sequência, né, cada tipo lunar, né? Enfim, a gente tem essa fase principal, essas duas fases, né? Que são, na verdade, as duas únicas fases da Lua, dentro dessa fractal, né, de tempo, espaço, experiências que a gente vive, são duas fases. A gente cresce e a gente mingua. A gente começa, chega no auge, a gente desce depois, e a gente nasce, né, cresce e morre. Vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Esse é o ciclo da Lua, né? Não é vida e morte, vida, morte, vida. A gente volta para o começo, a gente recomeça, né? Então, esse módulo 2, né, antes da gente abraçar essas 4 fases, da gente mergulhar nessas minúcias de análise, de interpretação, de tomar nota, né, sobre de compor esse mapa, né, compor o mapa do agora, da nossa alunação, das atividades que a gente tem para fazer, né, a gente deve fazer o básico, que tenho aqui esse mês, que tem 2 semanas, pelo menos, né? 2 semanas e meia, para buscar alguma coisa. Colocar a intenção, projetar, planejar, realizar, criar, se mexer, se movimentar e tatear. A gente vai tateando muita coisa, né? Nessa primeira fase da Lua, essa primeira grande fase, esse primeiro ciclo que vai da Lua nova até a Lua cheia. Então, você pode nem marcar, né, as outras luas, né, você sabendo quando é a Lua nova, quando é a Lua cheia. Isso aí são os pilares desse módulo 2, né? Anota, né? Quando é a Lua nova, quando é a Lua cheia. Segundo passo, onde é que cai no meu mapa essa lua nova? Onde é que cai no meu mapa essa lua cheia? Né? Para isso, você vai precisar saber o signo da lua, a data em que ela acontece, para você saber quando, né, nesse período, os acontecimentos, né, daquela semente vão se desenrolar. Me perdi aqui no. Enfim, e a lua cheia, né? E marcar a lua cheia. E aí, quando a gente tem essa lua cheia, o que acontece? A gente para de buscar. A gente tem que dar tempo de olhar o que aconteceu, qual é o fluxo, o que está sendo manifestado, e impulsionar ainda mais, potencializar aquelas intenções que a gente veio colocando, né, desde o começo do ciclo da lua nova. É esse momento de conexão máxima, de auge, de liberação de energia, de revelação, né? A lua cheia, ela está recebendo a luz do sol integralmente, 100%. Então, ela deixa tudo às claras. Tudo que você veio buscando, tateando, experimentando, meio sem certeza, meio sem saber, um pouco impaciente, superando desafios para crescer, para amadurecer, para ver brotar. Agora a gente consegue colher a partir da lua cheia. A gente tem o dever de colher, né? Então, da lua cheia até a próxima lua nova, que é esse movimento minguante do ciclo, né? A segunda grande fase, ou talvez a segunda e única, né? Se a gente for pensar que só tem
no final das contas, 2 fases, e que a gente é perfeitamente capaz de viver a nossa vida, assim, só com esses ponteiros, né, que os nossos ponteiros, eles vão um pouco desse lado, né, o lado criativo, o lado que está ali mais analítico, que é justamente esse período da lua cheia à lua nova, em que a gente viu o que foi manifestado, em que aquilo que estava escondido foi revelado. Então a gente aproveita, a gente não pode fazer vista grossa depois da lua cheia. Por isso é tão intenso, né, gente? Por isso a gente fica meio lelé da cuca mesmo, né? A gente, não sei, para quem aí já está acompanhando algum tempo, né, acompanha as postagens e tudo mais, dentro da terapia lunar a gente também fala sobre isso na nossa apostila, sobre esse aumento de procura em centros psiquiátricos, o aumento na entrada em delegacias, né, porque as pessoas estão mais propensas a liberarem aquilo que elas vieram reprimindo, né? Então, assim, não quer dizer que a lua, né, essa bola, né, que está lá, esse pedaço de queijo que está lá, né, longe, né, está bem aqui. Enfim, está mexendo com as nossas emoções, né, está causando alguma coisa. Não, mas é um momento em que as águas, né, são remexidas, tem um magnetismo diferente, né, um poder de atração que tira aquilo que a gente veio reprimindo de dentro da gente, traz para fora. Né? E se você se esforça para não enxergar, dá pane no sistema. Né? Ou é aquele momento em que você fala assim, chega, né? Assim, vou ultrapassar os meus limites, né? Porque a gente não consegue encontrar o tal do equilíbrio. A lua cheia, de um lado está a lua, do outro lado está o sol, 180 graus, um olhando para o outro. A gente precisa se esforçar por esse equilíbrio, né? A gente precisa respeitar, né, os limites, e se respeitar a gente, respeitar o outro, né? A lua cheia, ela é uma lua de gratidão, né? Assim, poxa, estou satisfeita com a minha colheita? Não, tudo bem, eu agradeço, né? Tô colhendo aqui, talvez o que eu plantei, talvez o que eu não plantei, né? Mas vamos lá, o que eu posso fazer, né? Para melhorar, o que eu posso fazer com aquilo que está disponível para mim e que agora eu sei que realmente está disponível ou não está, para onde que eu preciso ir. Então a gente começa a se reorientar nessa segunda fase ou segundo ciclo da Lua. Então, esse é o nosso módulo 2, é o nosso religare, né, que a gente vai marcar lua nova, lua cheia e fazer esse acompanhamento. Da lua nova até a lua cheia, a gente se empenha para criar alguma coisa nova, a gente segue os nossos instintos, é um movimento mais instintivo, um movimento mais orgânico, e depois é um outro movimento, né, da lua cheia, lua nova, mais analítico, mais racional, mais seletivo. Aí a gente entra na seletividade, né, o que vai e o que fica, o que deu certo, o que não deu certo, o que ficou aparente, o que precisa ainda aparecer, então eu vou plantar de novo, ou então não quero mais plantar, né, no próximo ciclo isso, eu vou fazer outra coisa, né? Então é basicamente isso, gente, 2 semanas e meia crescendo, 2 semanas e meia minguando. E você pode planejar a tua vida dessa forma, né? Basta saber qual é a data, né? E qual é o signo para expandir, né, as tuas possibilidades. Então, assim, na lua nova, tudo que precisa crescer entre a lua nova e a lua cheia é aconselhável que se faça. Tudo que precisa minguar da lua cheia até a lua minguante, obviamente, né? Na última semana desse segundo ciclo, mais potência tem para deixar ir, né? Para se desligar de alguma coisa. Então, assim, nunca faça um ritual de banimento numa lua crescente, tá? Eu preciso frisar isso. Parece bobo falar, mas muita gente faz, tá? E assim, eu acho que essa informação ela precisa ser realmente disseminada, porque quando a pessoa se orienta, faz um pequeno ajuste, só do momento, né? Entende, né? Eu não sei aqui se vocês que estão aqui me assistindo, se vocês que fazem a terapia lunar e os que ainda não fazem, mas que está aqui hoje, né, nessa aula, se vocês têm religião, mas assim, o calendário, basicamente, das religiões é um calendário lunar.
as religiões, elas seguem a lua, né? Então, assim, marcos, dias específicos, inícios de determinados rituais, tudo tem conexão com a lua. A natureza, né, ela fundamenta, a lua é o fundamento, né? Retomando aqui o que a gente já falou. Então, assim, esse calendário, ele continua em vigor, ele está em vigor, né? Nesse outro plano da vida de muita gente. Então, assim, até você que não está conectada com o calendário lunar, mas assim, perceba se você tem uma prática religiosa, se você frequenta, né? Eu, no caso, sou um bandista. Perceba os rituais, perceba quando os rituais são realizados, perceba a conexão com a lua. Não se faz nada sem a lua. Né? Então, assim, por exemplo, na Umbanda, muito difícil ter um casamento numa lua minguante, reparem. Muito difícil, não casa, gente. Não é favorável começar nada, sabe? Sempre vai ser em outro período. Então, assim, as principais decisões que a gente vive, né? Lembrei agora aqui desse momento, dessa nova rede social aí, que eu nem sei falar o nome, gente, Threads, sei lá. Esse trem aí, né? Assim, a data de lançamento desse negócio, numa lua disseminadora aquariana, que fala de tecnologia, que fala de rede social, e no momento perfeito para alcançar assim, um público imenso, ser um boom. É isso, às vezes assim, pô, qual é o potencial disso daqui? É grande. Mas como é que pode ficar ainda maior? Ah, faz ali, faz naquele momentinho ali, né? E deixa a magia acontecer. Porque é seguir o fluxo, sabe? A gente saber identificar o fluxo, seguir o fluxo, não tentar se encaixar. E aí eu não estou falando de fluxo de modelização, não, de massificação, não. É o teu fluxo interno. Essa é a grande magia, esse é o grande lance. Né? Porque você está recebendo sempre aquela energia especificamente para você em algum ponto do seu mapa. E esse é o outro grande lance da terapia lunar, né? Que é conseguir alinhar essa prática ao mapa astral, trazer essa introdução da astrologia focada na astrologia lunar para que qualquer pessoa desenvolva esse raciocínio, desenvolva essa prática e possa, enfim, aprender, tem esse acompanhamento que é por um ano, né? A partir do momento em que você entra. Mas que você leva para a tua vida, você faz sozinho, você só vai precisar de um calendário lunar. Isso você encontra facilmente em qualquer lugar, né, gente? Pois bem, e esse é o nosso módulo 2. Vamos lá, passar adiante, né? Olha, 8h30. Olhei para o relógio exatamente 1 hora depois da gente começar. Módulo 3. O módulo 3 eu chamei de mutação. Em homenagem a Liv Ullmann. Vocês já me viram falar sobre isso, né? Ela tem um livro chamado Mutações. Eu gosto muito dela, eu gosto muito desse livro. Ela fala muito ali, é uma autobiografia, né, que ela escreveu ali, fala muito de maternidade também, né, enfim, da vida dela. Então, acho que tem tudo a ver. Né? A gente está aqui fazendo, escrevendo, trilhando as nossas autobiografias e com esse desejo de mudar. E não só o desejo, é um instinto, né? Esse instinto lunar que preenche a gente, né? Assim, vou mudar, né? Assim, tesouras do desejo, né? Sei que tem gente aqui que é fã dessa música, né? Foi a tesoura do desejo, o desejo mesmo de mudar. Então a gente tem esse impulso na gente, a gente precisa seguir esse fluxo, né? E que é totalmente pessoal. E quando a gente se conecta, a gente se permite, né? Acessar essa autenticidade do nosso ser, né? São ferramentas únicas, né? Não, aquilo que eu enxergo para mim, que essa prática me dá, às vezes não vai caber para você, o teu momento é outro, a fase do teu ciclo é outra, né? Então pensa só também como você dá um salto nessas tuas práticas aí, nas páginas que você segue, né? Você saber por que aquela pessoa está falando aquilo daquele jeito, né? Que da onde que ela tirou isso, né? Essa informação, né? Mas não entendo nada de astrologia, não adianta também a pessoa falar astrologuês, né? Assim, Saturno, o trígono, o Quiron, né? A quadratura, o quincúncio, né? Ninguém está interessado nisso, né? A não ser que a gente queira, né? Expandir
né, os nossos conhecimentos, né. Aqui na terapia lunar eu trago tudo isso para você, mas assim, é para usar de forma prática. A gente invade essa parte dos aspectos também, né, para quem está na terapia sabe, quem não sabe, está sabendo agora, e que é a parte mais difícil, né. Vou falar sobre isso aqui, porque é importante relembrar, não deem bola para essa parte, assim, exageradamente, né, assim: "Michele, não consigo interpretar os aspectos da lua no meu mapa". Não interprete. Eu dei uma dica que é a seguinte, pensa nos aspectos, pensa em fácil, pensa em difícil, pensa em facilitador ou pensa em desafiador e pronto, vai com esse vocabulário. O resto que você está ali, deixa com o tempo para você absorver com o tempo, né, você vai ler, você vai falar assim: "Tá, mas como é que eu aplico isso?". Pensa, é fácil ou é difícil? Harmoniza ou desarmoniza? Trígono, sextil, tudo isso tende a facilitar, são harmonizadores, né. Quadratura, oposição, trazem incômodos, né. Então vai com esse vocabulário. Por quê? Porque nenhum estudante de astrologia, assim, de anos, e aí eu falo isso pela minha experiência dentro de curso, dentro de monitoria, né, de curso, assim, de muitos alunos, né, de vivenciar o cotidiano de muitos alunos. É a parte mais difícil. Aqui na terapia lunar, a gente não está voltado, para um conhecimento. Comecei, abri, né, a nossa aula hoje falando sobre isso. Não adianta a gente ir com esse olho técnico, para a prática de uma terapia lunar, né. A gente precisa vivenciar, experimentar, compreender, dar tempo daquelas palavras que estão ali, né, principalmente nesse lance dos aspectos, que é difícil até para quem está estudando aí há anos astrologia, era só isso que eu queria dizer. Então você vai avançar, tá, não se preocupa não, tá, com essa parte. Ela tá ali porque você precisa saber e porque isso torna o teu conhecimento completo. Eu acho que eu, na minha função de uma terapeuta lunar que se propõe a dar esse tipo de curso, né, oferecer esse tipo de acompanhamento, eu tenho que te transmitir esse material. Mas ele não está aqui para trazer ansiedade para a nossa vida, né, ele está aqui para facilitar, então usa aquilo que facilita. Eu também dou essa orientação sobre os módulos, porque se a pessoa não consegue avançar até o módulo 3, tudo bem. O que que tem no módulo 3 nesse mutação? A gente começa a trabalhar com as 4 grandes fases da lua: lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Então a gente não toma nota só de um período, né, de uma lua nova, nem só de uma lua nova e uma lua cheia. A gente já começa a abrir um mapa com várias consciências diferentes, com várias técnicas misturadas. Então, assim, tem muita ferramenta para você compor o teu momento de autoanálise, o teu momento de autoterapia. Vai naquilo que é confortável para você, né. Não consegue avançar para o módulo 3, fica no módulo 2, faz só com a lua nova, só com a lua cheia. Não consegue lua cheia, lua nova, faz só com a lua nova. Pronto, só isso, só essa consciência já te abre portas, já te abre caminhos. O que que é? Vai lá, olha, o signo da lua, a casa que cai no teu mapa, pronto, você já tem informação para um mês inteiro, né, para se nutrir um mês inteiro, né. E aí, conforme você vai avançando, vai acomodando, aí você naturalmente, assim como eu lá no passado, você vai falando assim: olha, tem mais coisa, já consigo acomodar mais coisa", então você vai abrindo, né, não se afobe para consumir, isso aí é teu, esse conhecimento é teu, o material é teu, né, você tem tudo anotado, tudo por escrito, né, e tem vários meses ainda para ver, para rever, né, para acomodar tudo isso, né. Dica de ouro essa sobre os aspectos. Obrigada, meu amor. A gente não tem que se afobar com os aspectos, né, os aspectos metem medo quando a gente quer entender eles, né, e é a parte que vem por último. No meu processo também foi assim, chegou por último. Eu conheci, né, assim, cedo, entendi cedo, mas eu olhava aquilo, não entendia nada, eu lia, 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 não entendia nada, eu falava assim: "Gente, eu nunca
Nunca isso vai entrar na minha cabeça, não sirvo para isso, né. E hoje a gente sabe como é que as coisas funcionam, bate o olho, pá, 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 mas é do pequenininho que a gente começa, simplifica, né, muita informação. Eh, e aí tranquilizante mesmo, né, Clá, muito mesmo, é isso. Não é uma parte para a gente se preocupar, não é uma parte para a gente se apegar, se demorar. É isso, é fluido ou não é? Beleza, como é que eu me comporto a partir do momento que não é fluido? Beleza, então eu tenho desafios. O que que tem para ser superado, né, por onde que eu posso ir? Opa, é fluido, então o que está à minha disposição, né, quais são os dons, os talentos, as habilidades que estão aqui, né, dentro dessas energias que estão sendo tocadas. E pronto, e bola para frente, segue em frente, né, não se demora nessa parte, porque senão a gente faz um trabalho inverso aqui da terapia, né, a gente perturba mais a nossa cabeça do que manda embora, né, aquilo que a gente quer mandar, e a gente não segue, né, esse nosso propósito. Enfim, então vamos lá, vamos só agora assim preencher, vamos chegar nesse módulo 3, mutação, e dar uma preenchidinha aí. Vou passar algumas datas para quem não tem um calendário, para quem tem, não precisa anotar, ou então anota para facilitar a vida, que é o quê? A gente tem essa lua nova caindo. Caindo não, né? Lua nova no dia 17, uma lua nova em Câncer. Em qual casa ela cai no seu mapa? Vai lá. A lua nova em Câncer ela vai acontecer no 24º grau. 24º grau é 56 minutos, né? A gente pode deixar os minutinhos de lado, não precisa se apegar a isso também, a essa super precisão. A lua é rápida, então quando a gente pensou ali na precisão, ela já mudou. Então a gente pode mudar, né? A gente vai no entendimento, nesse entendimento, né, daqui, do terceiro olho, né, que é aonde o signo de Câncer também rege no nosso corpo, nos nossos chakras. É aqui, né? E é isso que fica ativado nesse próximo período. Então, não é à toa que a gente está se encontrando hoje, não é à toa que o Facebook hoje me lembrou que no ano passado, nesse mesmo dia, eu também fiz uma live. Então, aparentemente, quando a gente tem uma super energia canceriana, eu estou em live. Adivinhe que casa eu tenho Câncer no meu mapa? Quem sabe aí, né? Pode chutar, pode falar. Tem gente que sabe. É uma casa de ar, gente, é uma casa de comunicação, é a casa 11, né, a casa dos grupos. Então é para onde eu corro, né, eu corro para o meu grupo, eu corro para o meu clã, eu corro para quem compartilha as mesmas ideias que eu. Exatamente, Raquel sabe, casa 11. Então, assim, a gente vai percebendo, assim como eu, assim como a gente vai deixando essas pistas, né, essas anotações. Ano que vem, quando você abrir essas páginas que você preencheu a lua nova, né, que eu falei aqui o grau dela, 24º grau, lua nova. Então, marquem que casa que cai no seu mapa, em qual quadrante, né? Talvez no ano que vem você olhe e fale assim: nossa, olha aqui, situações semelhantes, situações parecidas, né? Mas eu caminhei, ou não caminhei, né? É a mesma situação, ou ela tá evoluída, né? Dentro dessa ciclicidade, né? Dessa coisa que vai crescendo, vai evoluindo, igual uma cadeia de DNA, né? Igual as nossas serpentes cósmicas que caminham dentro da gente, né? A nossa Kundalini, né? Por onde os nossos chakras atuam, né? Dentro dessa interseção das nossas cobrinhas internas, né? E aqui é o ponto que une, é onde acaba, né? Onde a gente faz a conexão. E por isso a Lua, né? O signo de Câncer, ele está aqui, porque ele é o que une passado, presente, futuro, ele que une o que a gente foi com o que a gente, com aquilo que a gente pode ser, né? Esse passado que a gente consegue acessar, mas não acessar para viver na nostalgia, na dor daquilo que a gente ainda não foi, da tal da criança ferida, né? De falar assim, beleza, eu vou te alimentar, eu sou capaz de te alimentar agora, então eu vou procurar meios de dar aquilo que você quer, né? Enfim, a gente vai ter, depois do dia 17, continuando esse preenchimento do compasso lunar, né? Pois me mata a curiosidade, gente. Vocês imprimiram o compasso lunar ou vocês são que nem eu, que faz assim, sempre todo mês eu vou lá e escrevo, faço no papel, assim, eu não imprimi uma página, né? Eu uso porque assim, eu já faço, então já vai ali na mão, né? Eu formatei, botei ali para vocês, mas também se vocês já criaram suas formas, né, de
de tomar as suas notas, né, faz também, né, eu faço no papel avulso, eu sempre faço no papel avulso. Porque é isso, assim, eu pego, amasso, faço tudo, levo comigo para tudo quanto é lado, e estou sempre ali tomando nota, né, uma grande folha de rabiscos, assim, um grande quebra-cabeças, né, da minha vida. Mas se você encontrar maneiras diferentes de tomar suas notas, compartilha comigo que eu vou gostar de saber, né, para onde que a tua criatividade te levou, para marcar, né, os seus momentos. Por quê? A gente tem muitas possibilidades. Então, a gente começou na lua nova. A gente tem a lua nova, a gente tem o quadrante. O que é o quadrante? O mapa ele é dividido em 4 partes. Ele tem uma linha vertical e uma linha horizontal. Que tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Da casa 1 até a casa 4, primeiro quadrante. Da casa 4 até a casa 7, segundo quadrante. Da casa 7 até a casa 10, terceiro quadrante. E da casa... Não, peraí. Me embolei, gente. Me embolei para gravar essa aula, lembrei disso, dei risada na minha cabeça, né? Eu troquei vertical com horizontal, depois eu assistindo assim, gente, vou ter que gravar tudo de novo, né? Porque eu embolei tudo igual agora. Pois bem, cada 3 casas do mapa, a gente tem um quadrante, né? Um conjunto de 3 casas faz o quadrante. Casa 3, até, né, da 10 a 12, foi isso que faltou, né? O quarto quadrante da 10 a 12. Então você pode, além de marcar a lua nova, ir lá. O que é? Quais são as intenções? Qual é o movimento, né, dessas casas que estão ativadas nessa semana de lua nova que está pegando, né, está caindo dentro do primeiro quadrante do meu mapa, do segundo, do terceiro, do quarto quadrante, né? Toma nota do que significa, quais são as palavras-chave que te chamam a atenção, quais são as palavras-chave que você pode usar, né? Mais do que entender a terapia lunar, pensa naquilo que você pode usar, né? Na palavra que você olha, bate o olho e fala assim: caraca, isso aqui, peraí, vou fazer isso aqui. Né? É aí que a coisa começa, né? A gente está trabalhando, liberando essa intuição, né? Conforme a gente vai desenvolvendo, né? Essa prática. E aí vai anotar as suas intenções, aquilo que você quer fazer, né? Eu gosto também de pegar a folha do período anterior, né, que eu fiz, e anotar os acontecimentos marcantes, né? Assim, o que marcou aquela semana, né? Se teve alguma coisa marcante, e deixar ali anotado, né, esse carinho para o teu eu do futuro, né? Essas pistas sobre você mesma, né? Que você vai montando esse quebra-cabeça da tua própria história. Lua crescente desse ciclo é no dia 25 e vai acontecer no 2º grau de Virgem. Lua crescente, desafio para crescer, para colocar as tuas ideias em prática, para fazer prevalecer a tua força de praticar a tua decisão, essa decisão que você está tomando agora, né? Que você vai começar a praticar a partir da próxima lua nova, essas decisões, né? Você vai firmar, você está firmando hoje, agora, aqui comigo, com você, esse compromisso, né? Vou fazer. Não vou deixar mais algumas coisas passarem, eu vou trazer para minha rotina. E é isso que uma lua crescente em Virgem fala: vou trazer para minha rotina. Você é aquilo que você pratica. Então, assim, faz alguma coisa assim que vai deixar a tua criança feliz, né? Nesse dia 25, nessa semana de lua crescente, né? Pratique algo no teu cotidiano, inclua essa criatividade, é urgente, né? Mesmo que você não esteja sentindo totalmente. E por que eu estou falando mesmo que você não esteja sentindo totalmente? E aí eu vou aproveitar aqui algumas informações que eu recebi também no formulário para a gente falar de algumas pessoas, né? Sem a gente expor ninguém, mas trazer alguns conflitos que são de mais de uma pessoa, na verdade, né? A gente tem, curiosamente ou não, uma maioria aqui na terapia lunar de luas em peixe e casa 8. Então, assim, e peixe, casa 8 e lua em Capricórnio também, né? E isso me chama atenção, né? A casa 8 é uma casa de mistério, é uma casa que tem avidez por conhecimento, tem avidez em saber o que tem ali, o que está por trás, né, de cada coisa. Então vai atrás,
né? Vai atrás de se aprofundar nos mistérios da vida, vai atrás dos seus tesouros. Então, assim, vocês estão no lugar certo, né? Isso é um fato. Agora, o lance da lua em peixes, apesar dela ser muito, a gente pode pensar apaixonada, sensível, romântica, né, suave, tem uma certa desesperança. Então, assim, quando a gente tem uma lua em peixes na casa 8 ou uma lua em Capricórnio na casa 8, tem a gente às vezes desenvolve um apego pela ranzinzice. A gente se apega, assim, às misérias da vida. A gente não consegue, às vezes, enxergar outras coisas. É tipo assim, para que eu vou fazer isso, né? Tipo, o mundo não é bonito, o mundo não é legal. Ou então, assim, eu não consigo esquecer a minha história, eu não consigo esquecer o que eu vivi, né? Eu acesso profundamente as minhas emoções, eu acesso profundamente as minhas memórias, e é difícil. E é difícil emergir disso tudo, é difícil chegar lá na casa 9, né? Que é o ver além. A gente sempre chega, a Lua sempre chega lá e tira a gente dessa casa 8, sempre chega, né? Mas a gente tem que fazer, às vezes, um esforço maior, né? Ser mais firme contra o sentimento. A gente fala muito, né? Segue o coração, segue o sentimento, não, né? Não se força às vezes, mas nesse caso a pessoa às vezes tem a necessidade de falar assim: não estou sentindo, vou fazer assim mesmo. Vou praticar assim mesmo, né? Vem com a frieza dessa lua crescente aí em Virgem, né? Por exemplo, nessa semana, de praticar. Vou praticar, independente do que eu estiver sentindo ou não, porque tem uma dependência do sentimento, da entrega, tanto pela casa 8, quanto o pessoal da Lua em Peixes, principalmente. Capricórnio também, Capricórnio é visceral, é signo cardial. Então é muita profundidade, né? E conseguir, às vezes, se mexer sem estar conectada a essa profundidade, só se mexer. Então, esse é um bom momento. Essa é uma oportunidade, né? Os desafios dessa lua crescente aí, vocês, principalmente, né? Que é uma maioria aqui na terapia lunar, podem seguir esse caminho, assim, vou praticar, mesmo que eu não esteja totalmente conectada. Eu espero essa conexão, eu me nutro dessa conexão, mas tem hora que essa conexão não existe, mas eu preciso realizar algumas coisas e preciso me dar a chance, né? Pode escrever isso daí na primeira pessoa para você ler, né? Eu me dou a chance de criar, eu me dou a chance de ter prazer, eu me dou a chance de não desconfiar do meu poder pessoal. Eu acolho a minha vulnerabilidade, eu acolho aquilo que eu não sei, né? Tem uma angústia às vezes pelo não saber nessas casas também e sentir tudo. Então a gente segue com uma desconfiança muito grande, né? Aí frear essa desconfiança, o quê? Simplificando, fazendo. Vai lá, chega e faz, né? Assume esse compromisso a partir dessa lua nova, né, contigo. E aí a gente entra em agosto, no dia 1º de agosto, a gente tem uma lua cheia em Aquário. O Sol já vai ter entrado em Leão, e essa lua cheia em Aquário, ela provoca a gente, né? Uma lua crescente em Virgem provoca no mesmo lugar, que é a questão do quê? Do aperfeiçoamento. Você pode botar aí palavra-chave para essa lua crescente, aperfeiçoamento. Então você já bota para a alunação inteira, né? Porque se a lua cheia vai em Aquário, ela quer o teu melhor. Ela quer que você selecione o teu melhor, ela não quer tudo de você. Tem coisa tua, tem coisa da tua autoexpressão, tem coisa que você acha muito importante, mas comunica. Está comunicando? É importante para quem? Só para você? Descarta. Essa lua cheia, ela não está interessada naquilo que é interessante só para você, né? Ela está interessada nesse fluxo de troca, de partilha, o que há para ser partilhado e que venha desse sentido maior, né? É uma lua de conexão, de ampliar a sua rede de contatos também a partir da ideia, mas da tua ideia verdadeira. Por isso que você tem que fazer.
sabe? Colocar em prática, botar óleo nas engrenagens a partir dessa lua nova, né? Que essa seja a sua decisão para fazer esse melhor, né? E contar com o inesperado de dar certo, o inesperado de romper com uma situação ruim, uma situação de merda, às vezes, que a gente está vivendo, né? E essa lua cheia, ela fala assim: olha, você não vai passar daqui. Sabe? Você não vai passar daqui. Então, se você já intenciona que você não vai passar dali, cara, é muito difícil você não conseguir, sabe? Você não chegar onde você deseja, porque tá tudo ajudando, a energia tá indo junto, né? Você tá conseguindo aproveitar, você vai conseguir, né? Aproveitar é uma lua de ruptura. O que se manifesta? A descontinuidade com esse passado nocivo, para que você possa finalmente criar o que o Sol, né, em Leão fala, né, investir nessa criação, nessa manifestação da tua verdadeira luz, em que você cresce. Aquário é regido por Urano e corregido por Saturno, que é o mesmo regente de Capricórnio, né? E é curioso, porque Aquário tem essa independência, tem uma jovialidade, exerce bem a sua jovialidade, enquanto Capricórnio faz o oposto, né? Sonha em envelhecer o mais rápido possível para exercer a sua velhice com, né? Assim, pronto, agora eu tenho dignidade para viver, né? Mas é Saturno que conecta os dois, olha que coisa, né? Então tem uma questão aí com o comprometimento. Com o que você está comprometida, comprometa-se, né? E não é bem assim, é o que dentro dessas atividades do teu cotidiano e lá na lua cheia com a ideia, né? Tem mais gente comprometida com a mesma ideia que você, né? A gente está aqui agora, a gente tem 5 pessoas, a gente já teve 6 hoje aqui, né? A gente tem um curso com 28 pessoas, lá no WhatsApp a gente tem 15, né? Tem muita gente pensando igual a você, né? Então esse vai ser o momento de você reconhecer aquilo que você pensa, qual é a ideia que você tem de futuro, o que tem para ser partilhado, né? E fazer o seu melhor, doar o seu melhor, né? Realmente distribuir aquilo que você vem guardando, né? E que essa lunação canceriana, que fala justamente daquilo que a gente preserva, daquilo que a gente guarda, vem expor através dessa guiança desse sol em Leão, chegando nessa lua cheia em Aquário, né? A lua cheia ela acontece em Aquário no nono grau de Aquário. Então, a casa onde você tem o nono grau de Aquário é onde tem a lua cheia acontecendo no dia 1º de agosto. E aí a lua minguante vai fechar tudo lá. Começa em Touro, no dia 8, 15º grau de Touro. Qual a casa que essa lua minguante vai cair? Né? Mais uma vez, né? Para enfiar o dedinho ali na ferida canceriana, né? Nos apegos. Touro é um signo apegado. Ele rege o nosso senso de alto valor, principalmente. A gente já está com o sol em Leão, então assim tem muita provocação no nosso ego quando a gente chega aí nessa lua minguante, né? A gente pode sentir um aumento da carência, um aumento assim da nossa vulnerabilidade, a gente pode se sentir mais sozinha, a gente pode implorar, berrar, espernear por atenção, né? Então, cuida bem dessa energia tão criativa, tão poderosa para canalizar, para direcionar para determinados objetivos racionais, né? Frios, calculistas, como aquela lua em Virgem, né? Que vai crescer e te dar o impulso, né? Para você chegar lá na lua cheia em Aquário e depois minguar em Touro, abrindo mão, falando assim, cara, agora eu abro mão, chega, né? Não vou passar mais por isso daqui. Estou construindo sim uma nova história, né? E é por isso que a gente se encontra sempre nessa época do ano, né? Por isso que, apesar de eu não fazer muitas lives, né? Apesar de eu gostar muito de falar, né, gente? Eu escrevi um roteiro de 19 páginas para hoje, né? Enfim, abafa o caso. Eu não sou, né, de ficar fazendo muita live assim, né? De passar o conteúdo. Mas o que eu ia dizer sobre isso? Me perdi no que eu ia falar. Me perdi. Alguém me lembra? O que eu estava falando, gente? Fala aí. Perdi totalmente o que eu ia dizer agora. Enfim,
Isso porque eu estava acompanhando o roteiro, né? Eu me dou melhor quando eu não acompanho esse roteiro de 19 páginas. A gente está falando de trabalhar isso. Ah, sim, enfim, esse fechamento, né? Com chave de ouro, mas com o dedo na ferida dessa lua em touro, de fazer essa separação, né? De concluir, de finalmente iniciar uma nova etapa. Por isso que a gente sempre se encontra nessa época, era exatamente aí que eu estava. De ser um momento de encerramento de ciclo, né? E nesse ano, mais ainda, porque a gente teve essa mudança dos nodos lunares. Todo mundo tem, né, esse ponto no mapa, o eixo nodal, e que pelo próximo ano e meio estará aí, de Libra para Áries, falando: bora traçar os limites desses relacionamentos. Quem é você, quem é o outro, até onde vai o teu poder, até onde vai o poder do outro, sem deixar de partilhar e sem deixar sem se permitir, né, se anular, porque a gente vai ser provocado aí também, tá? Então a gente aproveita agora para crescer. Essa é a alunação do amadurecimento, né? Essa lua que mingua lá em touro, ela faz essa conexão com esse período que recém encerrou de nó do norte em touro, né? Ou seja, peraí, você já tem ferramenta aí para se sentir mais segura, né? Você já tem mais paz para seguir em frente, você já conseguiu colocar algumas coisas diferentes aí na tua rotina, nas tuas práticas, né? Você já acessou, dê continuidade, consolide, tá? Para quem está aí já acompanhando o nosso segundo módulo extra, né, que é o Sintonize Luas, a nossa próxima lua, né, o próximo material que eu vou deixar para vocês lá é sobre a lua em Câncer. Então, assim, qual é a prática favorável, né, dessa finalização da lua em Câncer? É consolidar. Né? A gente pode até pensar que touro tem mais essa função de estabilidade e tudo mais, mas pensa na casa 4 do mapa astral, pensa no fundo do céu, é a base que sustenta todo o seu mapa. É o teu chão, embora o chão seja uma palavra também taurina, tá? Até inclusive lá no nosso guia rápido, né, da apostila 2, né, que é aquela mais curtinha. Então, só que a casa 4, ela fala muito da estrutura da casa, do lar, do imóvel, da nossa base psicológica, né, que é regida pela lua, o fundamento. Então, a gente está, sim, fundamentando novas bases para viver daqui para frente. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está se encontrando agora, é por isso que a gente jogou muita luz para esse mês, e por isso que a gente está acompanhando, né, lua a lua, semana a semana, dia a dia, né, para trazer para esse presente essas nossas práticas, né? E depois vocês vão ter lá, né? Tem nesse Sintonize Luas, para quem ainda não teve a oportunidade de acessar, eu trago um manual, né? O manual da Lua em Áries já está lá, o manual da Lua em Touro já está lá, o manual da Lua em Gêmeos também, e o próximo é o manual da Lua em Câncer. Por que esse manual ele está chegando agora? Por isso, porque não adianta eu jogar para vocês um manual sem você entender esse processo, né? Sem você passar pelo despertar, assumir esse compromisso, né, de autoconsciência, de autorreflexão, de ter o teu tempo, teu horário, 20 minutinhos ali, às vezes por semana, ou então esses 20 minutinhos, meia hora por mês, na lua minguante, né, que é favorável. Ou então você, né, que precisa encontrar uma rotina para os seus estudos, para as suas práticas, pensa assim, minha casa 3, quando é que a lua passa pela minha casa 3? É um momento favorável para pesquisar, para aprender uma coisa nova, para assistir uma aula, para tomar nota, para escrever. A tua curiosidade está ativa quando a tua casa 3 está ativada. Então, você pode também considerar essas datas do teu mês para colocar uma prática ali, né? A tua casa 6 também fala de rotina. Então, quando tem uma energia ali de casa 6, você também pode, às vezes, sentir assim, uma abertura maior para fazer, para experimentar alguma coisa que você não consegue, ou que você não tenha conseguido ainda, né? A casa 8 é sempre uma casa de introspecção também, a casa 4 também, mas a gente está voltada para esse autocuidado também, tá? Mas a gente às vezes está cuidando muito de outras pessoas também, né? A gente está num outro fluxo ali,
cuidando da casa, cuidando do lar, a gente é chamado, né, para alguma, ou então num emocional tão ali carregado que a gente não consegue nem usar, né, dessa razão, né, dessa análise. E a casa 12, né? O momento de casa 12 também é um momento muito interessante em que a gente. Eu gosto muito de trabalhar com a casa 12, gente, porque a gente fica sem defesa. E aí usar essa falta de defesa, você com você mesmo, nossa, dói, né? Autoconhecimento dói, é isso aí. Mas assim, a pessoa fala isso com um sorriso na cara. É porque é gostoso. É porque você não consegue esconder de você. A gente é muito resistente. A gente tenta resistir muito. A gente é muito racional, né? A Lua está em Gêmeos agora aqui para lembrar disso, para lembrar a gente disso. Então, esse usar aquilo que às vezes está contra você no teu mapa, a gente pode pensar numa casa 12 assim, a casa dos inimigos ocultos. Então, peraí, né? Tá oculto o quê? Vamos lá, vamos, né? Não sei se é porque eu sou ariane, né? E meu comportamento não tem nada oculto, vamos embora, né? Tudo para fora, assim, as claras, né? Mas tenho também um poder muito grande lá, minha Lua, inclusive, tá nessa casa 12, né? Meio óbvio, né, gente? Então é um momento em que eu curto muito, eu tenho muito prazer em fazer esse tipo de prática nessa casa 12, mas todo mundo pode descobrir esse prazer também e colocar, né? Buscar colocar. Vai ser mais fácil tentar incluir aquilo que você não consegue de estudo, de pesquisa, de autoanálise, de terapia nesses momentos, do que em outros, talvez no seu mês, né? E a lua minguante, sempre. Então, essa é a dica que eu deixo aí para todo mundo. E eu acho que a gente acabou, pessoal. Falamos muito, né? Vocês querem que eu fale de mais alguma coisa? Oi, Maíra. Agora que eu li aqui a sua mensagem, tinha perdido. Que bom que você veio. Que bom, que bom, que bom. Que bom, Clarice, Raquel, Maíra, todo mundo que chegou aqui, todo mundo que está aí quietinho também. Muito obrigado pela presença de vocês. Lu em Touro, deixaria. Você quer que eu fale mais sobre isso? Ou não? Ou foi só um comentário? Fala mais. O que vocês quiserem eu falo. Vamos lá, vamos aproveitar aqui. Mas a gente já encerrou, tá? Tá todo mundo liberado. Muito obrigada, viu? Bom, se a gente não tem perguntas, agradeço imensamente. Ah, sim, quando eu me perdi, perfeito. Muito obrigada, Clá. Exatamente. Eu me perco, gente. Eu estava hoje assim, pensando assim, cara, eu não acredito que eu fiz esse roteiro para não usar. E se eu for usar, eu vou me perder. É exatamente quando eu me perco. Eu vou para lá e me perco. Um trabalho, né? Ascendente em Virgem. Para chegar na hora e só seguir, né? O fluxo. Teatro, né? O povo do teatro sabe como é, né? O povo que adora um improviso. Tá cheio aqui. Minha turma. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Em breve essa aula vai estar na plataforma. E eu aviso, tá bom? E a gente continua. Qualquer coisa, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, a hora que for, me chama, fala comigo. Estamos juntíssimos. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada, Clarice, Raquel, Maíra, todo mundo que está aí. Boa noite.